Sejam bem-vindos pelo Demon Plus Switch ao Gantz de Brasil e hoje eu vou trazer para vocês uma lista bem legal que é o Mono White. Mas o Mono White, Rafa, sim, mas esse é interessante pelo simples fato de que esse deck ele é um deck dependente de base. Normalmente vai às vezes 3, às vezes 4. Esse deck vai de 6 a 8 bases, dependendo de quão intenso você quer que essas habilidades sejam trigadas. E o legal é porque, como isso também pode ser jogado como base friendly, essa lista também é interessante caso você queira jogar com o seu colega no formato Tag Team. Eu tento ao máximo trazer decks que sejam um pouco mais versáteis, seja ele pro Tag Team, pro Battle Royale, ou pro 1x1, ou até mesmo futuramente para a batalha de time, que isso pode se tornando oficial logo, espero eu. Mas de uma forma geral você percebe que sim, a proposta é fazer coisas diferentes. Principalmente quintas-feiras, que são decks um pouco mais pros memes. Mas vamos lá conversar um pouco mais sobre a lista e mostrar pra vocês o quão interessante isso pode ser. Então pessoal, estamos aqui com a lista pra vocês, começando com o Lifrit, algo que a gente já conhece bastante, já tá aí desde GD1, um blocker que faz bastante trabalho, bastante dor de cabeça pra galera. Ele é um 2/4, o 2/4 é interessante porque ele evita o Close Combat, ele evita o Zero, ele evita qualquer outro que causa, por exemplo, o Battle Phase, que são 3 de dano. 4, pelo menos, ou gasta 2 recursos, né, 2 cartas de comando, ou 2 alvos, ou 3 alvos, para atirar esse blocker. Então ele é bem legal, ele te obriga a ser um pouco mais defensivo e, no caso, o oponente ser um pouco mais ofensivo para conseguir tirar ele, porque 3 é relativamente fácil, 2 é mais fácil ainda. Seguindo então, nós temos aqui o Zeta Gundam. Estamos falando de um deck de AUG, então grande parte do deck ele é AUG, temático, um tribal AUG. Dueling Active Main uma vez por turno. Você escolhe essa unidade, se você tiver uma base ativa, você pode virar ela. Se você fizer isso, você deixa essa unidade ativa. E é interessante porque esse aqui, quando você triga essa habilidade, você não pode depois bater no oponente. Então você não pode bater no shield, não pode bater na base, só pode bater em unidade. Ou seja, o que normalmente a galera faz? Bate primeiro na base, ativa e bate na unidade. Ou no caso, você pode bater em 2 unidades. Mas lembre, se você for trigar essa habilidade, primeiro bate no shield, bate na base, bate no player, para depois você ativar a habilidade. Porque senão você vai dar... Bate no oponente. Ativou a habilidade. Não tem mais alvo? Beleza, ele vai estar em pé, então vai ser difícil dar alvo nele. Você pode fazer isso de uma ação um pouco mais defensiva se você achar interessante. Mas se você quiser agressivar, você tem que escolher a ordem certa de bater. Seguindo então, aqui nós temos o G-Defender. O G-Defender ele é interessante porque aqui ele serve como, entre aspas, uma segunda base. Porque quando você tiver uma base no seu campo, se ela for virada por efeito de habilidade, você pode virar essa unidade. Então, no caso, uma vez por turno, você pode, então, se você tiver, no caso aqui, por exemplo, 2 zetas, você bate com o primeiro, vira a base e bate de novo. Mas agora a base está virada. Então o que você pode fazer? Bate com o zeta, triga a habilidade de virar a base, vira o G-Defender no local, a sua base continua em pé, para o segundo zeta bater, então, mais 2 vezes. Então é interessante porque o G-Defender ele serve como uma possível resposta de eu preciso manter a minha base ativa de uma certa forma. Ele é bem interessante quanto a isso. Sem contar que ele é um 3/2, né? Então qualquer coisa pode estar batendo. A gente tem o Super Gundam Dueling, que quando ataca, você escolhe uma unidade que não estiver pareada com o piloto e dá -2 de ataque nela. Então é interessante porque normalmente você vai bater nos blockers, porque não é sempre que a galera tripula blocker, a não ser que seja um blocker que trigue alguma habilidade específica, mas no caso aqui é interessante você bater nos blockers, porque tá batendo, reduz o blocker, se o blocker for defender, já está reduzido. Ele é um 4/4 e ele tem bastante força. É o G-Trait, como grande parte ele é o G-Trait, então você pode colocar tanto o Camille quanto o 4, assim, ficar aí brincando com os pilotos de uma forma geral. Seguindo aqui, nós temos também o Z-Gundam Biosensor, que quando ele entra, você escolhe uma unidade e para cada EAUG que tiver no seu trash, você diminui -1 durante esse turno. Então é legal de vou
dar como objetivo tirar aquela unidade específica. Desceu, 1, 2, 3, 4, 5, 5 unidades de AUG no seu trash, perfeito, menos 5 lá no oponente. Então é bem legal, bem forte. Claro, se tiver a Camille também, você já desce batendo. Então ele é bem legal, esse é um deck de redução muito interessante, meio que um objetivo de um controle. Também, obviamente, como blockers, a gente tem o Rick Dias, ele é AUG, ele é 3/3, então para aumentar a quantidade de defesas, porque você é um pouco mais controlador, então é um pouco mais na parte defensiva. Seguindo aqui também nós temos o Red Dias, que quando ele ataca, se você tiver uma base ativa, você pode virar ela. Se você fizer isso, você pode escolher uma unidade de 4 ou menos de nível e dar menos 2 para ela durante essa batalha. Então tá vendo aí? É brincar com a base e reduzindo então o poder do oponente. Seguindo aqui a gente tem o Hyakushi, que ele é blocker, e se tiver uma base, ele tá, no caso uma base branca, você dá Repair 1 para ele e é pareada pelo 4. Seguindo aqui alguns comandos, tem o Striker Pack para aumentar a sua quantidade de defesas, o Burst dá um 3/3, e o main você escolhe ou 4/2 ou 2/4, ambos com blockers. A gente tem aqui o Overflow Affection para dar compra, interessante, isso legal bastante, principalmente porque você compra 2, descarta 1, colocando as unidades no trash, quando você for colocar o Zegundan, já está aumentando a quantidade, então isso aí realmente é bem interessante. Temos aqui a Emma Shen como uma dos pilotos, que é o Durilink, quando for destruído, se você tiver uma base branca friendly, pode ser sua, pode ser do seu colega, você pode escolher uma unidade que seja igual ou menor a essa unidade e retornar para a mão. Então você pode estar batendo numa unidade, destruiu, perfeito. Tá com base? Então volta para a mão. E é legal porque você pode estar tanto batendo, fazendo balanceamento, quanto tomando o dano no turno do oponente. Então se ele for destruído, seja ele de qualquer forma, se você tiver uma base em jogo, você balanceia uma unidade que tiver nível igual ou menor à unidade que ela estiver linkada ou pareada. Aqui nós temos o 4, o Char branco, que durante o link, se você tiver uma unidade AUG, você compra uma carta e então descarta outra. Aqui nós temos a Camille Bidan, né? Ou Camille no caso, né? Temos o Camille, que enquanto você tiver uma unidade friendly, ele dá mais 2 de AP. Então se você tiver com uma base branca no seu campo, aqui o piloto ele dá mais 3, mais 2, de uma forma geral, bem forte, bem legal. E agora, meio que a engine do deck, a gente tem 6 bases. A primeira é o Hackdish, quando ela for destruída, se você tiver um AUG linkado em jogo, você pode virar uma unidade de 4 ou menos de HP. E também nós temos o Argama. O Argama ele é bem forte porque ele não toma dano indireto. Ou seja, Breach não funciona com ele. Tem que ser batida direto. Então ele ajuda bastante, principalmente jogar contra o Wings, que é realmente muito chato. Porque Breach vai batendo, vai tirando unidade, com Breach 4, Breach 3, Breach 5, e aí vai tirando as bases, é realmente bem complicado, mas essa aqui ajuda bastante você a se proteger. Então pessoal, estamos aqui agora com a nossa primeira partida, e uma coisa que é interessante quando a gente fala de jogar com esse tipo de deck, que é um pouco mais controle, é você segurar o máximo de recurso possível que você puder segurar. Ou seja, tentar fazer o máximo que você puder, simplesmente com 1 ou 2 cartas no máximo. De preferência, apenas uma carta por vez, para manter a quantidade de cartas em mãos. Se você por acaso for jogar com um azul, que você consegue gastar uma carta e comprar 2, por exemplo com o Show Resolve, fazer com que a quantidade de cartas da sua mão realmente seja um tanto interessante. E também o branco, por enquanto, ele joga de uma forma mais defensiva, então fazer a mescla entre se defender e guardar recurso é algo bem interessante. Especificamente nesse deck, quando você joga com um deck com muitas bases, é que se você for ser de uma forma muito agressiva de 10ª base, compra uma carta, 10ª base, compra uma carta, 10ª base, compra uma carta, para você poder ir trigando todas as habilidades de base, você vai estar minando muito rápido os seus próprios recursos. Então aqui é um deck um pouco complicado do manuseio, porque depende não apenas da resposta do seu oponente, mas também depende de como você joga e o como você vai arriscar na compra daquela carta.
Às vezes, não ter base é interessante para trigar uma habilidade, às vezes ter duas bases, gastar realmente duas vidas, dois shields para trigar uma habilidade específica também é algo interessante. Aqui no caso, eu quis mesclar e fazer 100% tribal AUG. Mas eu poderia realmente juntar o Freedom e deixar ele também aqui. O Freedom que, se ele tiver virado, o seu shield não toma dano. Então você, no momento que tiver bases, mantém o Freedom na mão. No momento que você tiver o Freedom em campo, não precisa gastar as bases. Vai guardando os recursos, mantendo você vivo de outras formas. Então quando eu trago os decks, principalmente nas quintas-feiras, que é os decks de quinta, algo um pouco mais pros memes, realmente a gente brincar com coisas que não funcionaria num semanal, ou que às vezes você quer muito testar esse deck, porém os seus amigos apenas jogam de meta e é um pouco mais complicado você enfrentar. Claro que com um pouco de esforço, um pouco de treino, conhecendo o deck do oponente, conhecendo a forma que o oponente joga, você talvez consiga tirar algumas vitórias. Tanto que eu testei o deck de Cyclopes num semanal e no final consegui sair 2-2. Então perdi duas, ganhei duas, então até consegui vencer algumas partidas, então foi bem interessante. Então você percebe aqui a maneira como eu vou jogando, fazendo com que vá se defendendo, vai segurando e vai reduzindo sempre que dá. Claro que se você está jogando contra um deck que funciona muito bem contra blockers, bate com blocker. Tanto que o Shenlong, ele vai tirar você com facilidade. E como eu falei, os pings vão tirar você com facilidade. Então você conseguir fazer com que o máximo que a pessoa gaste, o máximo de recursos possível, e você fique com os recursos na mão, realmente é interessante. Eu agora estou com 6 cartas na mão, o oponente está com 4 cartas na mão, ele está sem base, eu estou com base, então você percebe que de uma forma geral, eu tento ao máximo manter a quantidade de recursos na mão. Ah, Rafa, você colocou aqui o 4-2 e você sabe que ele tem destruidores. Sim, como eu sei que ele tem, eu quero que ele force destruir essa carta aqui. Ou caso ele não tenha recursos para destruir, eu vou usar esse 4 para causar dano. Eu quero causar o máximo de dano possível, porque eu sei que ele vai destruir de alguma forma. Então às vezes tem que tomar cuidado que, se o oponente tem como uma facilidade a remoção de um blocker ou a remoção de uma carta com HP, com nível ou com uma força específica, cuidado na hora de você for colocar para não ter problema, não gastar recurso à toa. Eu joguei no semanal da semana passada com um deck de wing com branco e o meu oponente colocou os blockers 4-2 umas 3, 4 vezes. E toda hora que eu falava, mas rapaz, eu posso voltar com 2 de HP ou menos. Puxa, é verdade. Então ele gastava recursos à toa porque eu conseguia fazer voltar tranquilamente a carta de blocker dele de volta. Então aqui agora você percebe que, como eu coloquei 4 cartas na mesa, eu tenho menos recursos que ele na mão. Sim, mas principalmente pelo fato de que agora eu tenho muito mais board e para ele que ele consiga tirar, ele vai precisar de fazer muita coisa, aí não é um grande problema. E o legal é que aqui nós temos o Aegis, que não vai causar dano direto, o Wing, que não pode causar dano também, porque por causa do Breach. Então, o que eu faço? Aquilo que eu não puder defender, eu deixo tomar. Aquilo que eu sei que vai ser Breach, eu uso como blocker, porque eu vou defender, vou segurar, e aquele Breach não vai funcionar. Então agora eu tenho que fazer de alguma forma que eu não perca, ou no caso perca, o Breach não acontece, tanto que agora perdi a unidade, não tem problema, continuo vivo. E a defesa vai de uma forma geral. Ele quer tirar a minha base, porque agora o Breach vai funcionar se a base funcionar. Por isso que, no caso, eu decidi bater. Por quê? Como ainda sobrou apenas o Aegis não consegue passar em cima do meu blocker, então está realmente tranquilo. Ele tentou gastar o máximo da mão dele para aumentar a quantidade de recursos que ele tem em board, porém ficou com uma carta apenas na mão. Eu tenho 4 cartas na mão, tenho um piloto, tenho blocker, tenho unidades que são vinculáveis, então agora desci o Z, diminui a força do Wing, vou bater nele, ele não tem blocker, e eu não vou perder recurso nenhum. Por quê? Porque o 4 foi reduzido pela quantidade de unidades que eu tinha. Então agora eu vou fazer o quê? Limpar o board dele o máximo possível para conseguir garantir que o meu ataque vai funcionar sem nenhum tipo de problema. Bati nele, mantive vivo e agora eu tenho o quê? Eu tenho 2 blockers
ativos, tenho 3 tapas garantidos, ele tem 2 cartas na mão, pode ser 2 pilotos, pode ser 2 unidades, unidade piloto. Mas você percebe que eu estou tentando manter a fluidez do meu deck de uma forma mais legal. Tanto que você percebe que eu estou tentando controlar o board dele da melhor maneira, da maneira mais rápida, mais fácil, e conseguir fazer com que eu jogue com um pouco mais de calma. Jogar com decks de controle, com estratégia de controle, você precisa jogar com calma. Não é jogar lento, não é jogar segurando a partida, mas sim fazer com que o ritmo do jogo seja de acordo com o seu ritmo de jogo. Agora eu vou começar os tapas. E o legal é que é o seguinte, o complicado é que são realmente os bursts, como ele conseguiu tirar um dos meus atacantes. Mas você percebe que saber atacar também é algo interessante. Bate com um, trigou o burst, bate com o outro, trigou o burst também. Esse é o complicado de jogar contra decks de ping, porque o Close Combat, o Improved, eles são chatos pra caramba. Vomitei a minha mão e bati com o restante. Tem agora ainda 2 blockers em campo, então caso ele queira bater, pelo que eu vi por enquanto, o que é interessante? Aqui são 3 tapas, eu tenho 4 vidas, então mesmo que ele decida bater 100% na minha vida, aí é uma vitória garantida, porque eu vou ter 6 tapas garantidos ali na frente, então ele vai ter que realmente tentar tirar alguma unidade minha. O problema é que a base Peace Minion, quando um bicho dele destrói uma unidade, se ele for de um nível mais alto, ele recupera 2, e ainda mais com Breach, que realmente é algo bem complicado, sem contar também que quando ele ataca, ele causa 5 de dano em qualquer blocker, diminuindo a quantidade de blockers. Então tá vendo que tá tentando limpar o meu board para ganhar turnos a mais. Só que de uma forma geral, eu ainda tenho 2 unidades em campo, então se ele quiser fazer uma troca, talvez a troca seja mais interessante. Fiz a compra, comprei 2, vou descartar um. Obviamente vou descartar o blocker mais fraquinho para ele conseguir manter-se vivo tranquilamente. Dou o primeiro tapa, tiro entre aspas metade da vida. Dou o segundo tapa. O interessante realmente é tirar a base para que ele pare de ficar curando a unidade dele. Coloco então a passo a vez, porque como eu falei, é interessante segurar os recursos. E como ele é blocker, tranquilo. E se por acaso vier a unidade, no caso o piloto, que por acaso ele veio, eu já garanto mais um tapa e eu preciso apenas de 2 tapas garantidos. Então, perfeito. Dou o primeiro tapa, tiro a vida sem nenhum tipo de problema e agora coloco a próxima unidade juntamente com o piloto para não ter nenhum tipo de complicação. Troquei, passei, coloquei, reduzi o AP, poderia fazer só de sacanagem, mas decidi bater e acabar tendo a minha primeira vitória. Então, pessoal, vamos agora começar a nossa segunda partida. Uma coisa que é importante quando a gente fala sobre o deck, principalmente com o deck de controle, é saber que estamos falando de um deck ou de uma proposta um pouco mais lenta, ou seja, sem muitas firulas. É você fazer o que precisar ser feito. Então não espere partidas muito glamurosas, partidas muito intensas, talvez intensas até você encontre, mas não cheia de jogadas, porque o importante é realmente guardar recurso para fazer com que as vitórias sejam realmente garantidas. Estamos jogando contra um deck que rampa, um deck que ele tem a principal proposta de aumentar a quantidade de recursos X, e você já pode esperar que pode vir cartas cabulosas, fortes, pesadas. Estamos aqui na 3ª rodada e o cara já está no turno 5, então você percebe que mais um turno já está descendo Zero, já está descendo Wings, o Zero vai vir daqui a pouco, então você já pode esperar bichões logo de cara. Então, como você pode esperar esse tipo de coisa, ter uma mentalidade de que a qualquer momento você vai ter o seu board limpo, vai fazer com que você pense qual é a quantidade de bunda que você tem que baixar para não ter uma derrota garantida. Com isso, eu já coloquei só o Lifrit, meio que com aquele objetivo de vou segurar o máximo que eu puder segurar para fazer com que ele gaste o recurso logo e assim ele diminua a quantidade de danos que eu possa receber. Então você percebe que o controle de board desse tipo de deck, desse tipo de estratégia,
Não é apenas algo como controlar o shield, controlar a base, controlar a mão do oponente, mas sim o controlar a psique do jogo. Você como controle, ou você como um deck mais defensivo, pelo fato de ser um deck um pouco mais responsivo, é entender que a relação que você tem que ter com o oponente é uma relação de muito mais simbiose quanto a respostas possíveis do que realmente qualquer tipo de resposta. Jogar com um deck que ele é responsivo, você precisa dar uma resposta que seja proporcional e assertiva em cima daquela estratégia, em cima daquela carta específica. Por isso que você percebe que eu vou descendo na mesma rapidez que ele vai descendo carta. E eu vou tirando carta na mesma rapidez que ele vai tirando carta. Claro que pela quantidade de recursos que ele já tem, já poderia ter descido um bichão. Às vezes ele não comprou, às vezes não tá vindo, pode ter dado uma zicada. Então você pode jogar meio que usando isso como resposta. Você tem que jogar isso como resposta, na verdade. E uma coisa que eu gosto de jogar bastante é o fator de ter na sua mão sempre uma proposta de tapa garantido. Então, se você é possível ter dentro da sua mão uma unidade e um piloto que já pode descer batendo, guardar de uma tal forma que ele seja o seu último tapa, talvez seja algo que seja mais interessante, algo que seja mais inteligente, ou pelo menos estratégico de surpresa. O problema de você manter esse tipo de estratégia é o fato de que você vai estar realmente segurando recursos do oponente. Então, fazer com que ter essa quantidade de recurso pode ser um problema, dependendo da cor que você estiver jogando. No caso, se estiver jogando de branco, estiver jogando de azul, perfeito, porque essas cores têm uma maior facilidade de compra, ainda mais se for branco e azul. Aí você tem os principais draws possíveis: o Show Resolve e o Overflowing Affection. Então, no caso, você percebe que quando você jogar contra um deck mais responsivo, no caso, o oponente está jogando contra o meu deck que ele é mais responsivo, você precisa entender, ainda mais quando é uma carta, um deck puro branco, sempre que o cara tiver com um recurso em pé, ou recursos em pé, ele está esperando as suas ações. Então colocar, por exemplo, um Forsaken, alguma outra carta que reduza, que balseia, que vira, um Laflaga, por exemplo. Então você percebe que jogar na maciota, principalmente contra deck branco, é interessante porque a qualquer momento ele pode ter uma resposta que vai segurar aquele dano, vai segurar aquela partida. Teve uma partida recente que eu joguei no semanal, onde que o momento que o cara foi dar o último tapa, que era como o Lifrit, eu tinha um Forsaken dano 0 na minha volta, venci. Então você percebe que às vezes uma carta segura e faz com que ele não tenha o cálculo certo para dar aquele último tapa. Tem diversos decks que a pessoa vai colocando, ainda mais quando não tem blockers, coloca todas as unidades em campo, não ataca, para dar o último tapão necessário. Porque no caso o cara tem 6 cartas em campo, 6 unidades em campo, e o cara tá com 5 cartas no shield, a não ser que trigue uma base, ele vai dar meio que um win-all. A galera que joga poker sabe, no caso all-in, né, que sabe que é tudo ou nada. Então, naquele momento de dar aquele tapão finalizador. Pro pessoal que joga Dragon Ball, não sei se alguém aqui joga Dragon Ball TCG, mas a hora de você dar all-in também é algo muito importante para você garantir a sua vitória. Então, no caso, como ele não tem blockers, ele está tentando manter as cartas dele em pé para que eu não tenha resposta. E como o deck é responsivo, se ele não age, eu não tenho respostas porque não existe ação. Então, saber jogar contra o oponente também é algo interessante. É claro que quando é um MD1 é mais complicado, mas se por acaso você já está jogando bastante contra diversos decks, contra diversas pessoas, você já consegue ter uma noção do estilo de jogos, estilo de estratégia, o como algo pode funcionar, o como as coisas vão ir funcionando de acordo com tipo, estilo, perfil e deck propriamente dito. Então você percebe que ele está fazendo essa ação não responsiva. Nós já estamos aí há pelo menos umas 6 minutos de partida, no caso eu estou no começo de velocidade, mas já passamos de quase 10 minutos de partida e ainda temos shield pra caramba, ainda tem vida pra caramba. Por quê? Porque ele está tentando agir de uma maneira um pouco mais saudável e eu tentando reagir a essas faltas de ações.
Então, no caso, desço a carta para reduzir a quantidade de AP dela, vou bater de volta, reduzo agora sem nenhum tipo de problema, porque a volta não é mais algo responsivo. Vou então bater na base para que a base consiga sair e eu consiga bater com mais tranquilidade. E mantenho o 4-2 dele em pé com aquele ponto de ter algo mais defensivo. Desço também o outro Camille para conseguir trigar de habilidade. Já bato com ele, vá com o piloto para a mão. Para mim isso é algo complicado porque mantém 4 cartas na mão dele enquanto tem 2 na minha. Porém, eu tenho uma base, eu tenho uma piloto. Então qualquer trait que vier ou qualquer outra coisa, ainda mais porque a habilidade dela quando é destruída, você consegue bouncear a carta, então é sempre algo interessante, ainda mais o bounceio quando você tiver a base. Então no caso aqui eu já tenho umas ações interessantes a serem feitas. Ele decidiu bater no meu blocker, para mim até ok, até perfeito, porque já estava com pouca vida mesmo, então tirar uma unidade inteira contra uma unidade com pouco, para mim foi bem melhor na real. Então decidi bater na minha base, eu decido pensar em bloquear, devia ter bloqueado, mas no final não bloqueou, minha base continua viva, porque caso ele tirasse, não teria tanto problema pelo fato de existir uma outra base na minha mão e também uma piloto ainda mais, porque eu poderia comprar uma carta. Ele teria 4 shields no campo dele, eu apenas teria 2, mas eu teria mais recursos e ele fica com aquele pensativo. Desce o penoplisão, desce o piloto, vai então decidir fazer uma troca, porque a minha unidade ela é forte, então ele decide fazer a troca. Poderia ter bloqueado, não teria levado, o problema dos repairs são sempre algo muito ruim, então eu decidi trocar sem problema, porque agora só tem só 2 X-Resource na mão, no caso do campo, e uma carta apenas na mão. Então ficou com aquele ponto de será que faço, será que não faço? Decidiu colocar a carta na mão, provavelmente deve ser um piloto ou uma unidade não tripulável. Eu tenho agora 2 pilotos, uma base. Vamos jogar com o que a gente tem. Não tem problema, não precisa ficar muito atiçado. Bato então no primeiro shield e com o meu blocker eu também decido bater, porque mesmo que decida bater com a ficha dele, ok, vai ser uma troca, e se ele bater com base, não tem problema, desço a minha base e espero vir alguma unidade que possa vir ou com a EMA ou com o 4. Colocou a base dele, usou a habilidade, trouxe um token, eu gosto bastante dessa base, pretendo usar ela mais vezes, principalmente no meu Cyclops, que precisa trazer mais tokens. Ele decidiu trocar com um blocker perfeito, para ele não é tão ruim pelo fato de conseguir trazer tokens de volta. Eu tenho um blocker, desço o blocker, bato então com a unidade, vou tirar a base dele para ele parar de ficar trigando, isso é chato pra caramba. E vamos manter na maciota, né? Mantenho aqui 2 pilotos, se vier algo tripulável é perfeito, ele apenas está com um shield, então com 2 tapas eu levo, então por enquanto estamos tranquilos, estamos bem. Desce uma unidade, desce um piloto, vai então decidir bater para conseguir fazer alguma coisa, desceu para bater na minha unidade. Eu pensei, será que eu destruo? Se eu não destruo, eu tenho uma carta linkada, só que é um grande problema porque é de nível 4, e como ele vira, mas não bounce, beleza, vamos bater aqui, não tem problema nenhum. Porque ao bater, eu não preciso me preocupar, eu tô com 2 tapas. Agora, 2 tapas a gente resolve, onde simplesmente vai ser tapa número 1 e tapa número 2. Então, pessoal, agora entramos para a nossa terceira partida. E como eu falei para vocês, não é um deck de grandes vitórias, um deck de grandes acontecimentos. Porém, de uma forma geral, considerando todas as partidas, todas as 20 partidas que eu tive diversas vitórias bem mais ou menos, que a galera zica, desiste no meio, ou aquela vitória que só foi desce, bate, desce, bate, desce, bate. Então, eu escolhi as 4 mais interessantes, mesmo que seja mais meh, de qualquer forma, são as mais interessantes, porque o importante é fazer o deck e o deck fazer as jogadas. Desceu, então, o Zakuzinho para conseguir já tirar. Desço o meu blocker. Eu acho que, de uma forma geral, será que eu vou defender? Eu prefiro já não defender pelo fato de que, na volta, ele volta a ser 1. Então, mesmo que ele tire a minha base, eu consigo bater com o Rick Dias, faço com que ele perca a unidade dele e eu ainda tenho um blocker. Então, mesmo que eu perca uma base, onde eu tenho 6 bases
no meu deck, não é tanto um problema necessariamente, e pela combinação de cores, provavelmente ele não tem blocker. Principalmente no caso, e ainda mais que, pelo ter vermelho, ele pode ser ou um puro rush, tanto que por enquanto só desceu bichinhos, usando os comandos como Close Combat, como Improved, como Battle Phases, para fazer com que ele consiga ter uma maior quantidade de recursos e tirando os meus grandes problemas e batendo com os bichinhos, mas no caso parece que por enquanto ele está apenas no rush pelo rush mesmo. Bateu com ele, deu Breach 1, tirou aqui a minha base, e você percebe que quando você for jogar de rush, é algo interessante, porque existem basicamente 3 formas de você jogar com o rush. Ou você vem com a mão explosiva e já tira, turno 4 ou 5 você já ganhou, mas como existem diversos blockers de turnos iniciais, ser rush muito puro, às vezes você não tem tanto gás assim. Algumas pessoas consideram jogar de uma forma um pouco mais mid-range, onde vai descendo as unidadezinhas até fazer aquele all-in que eu comentei, mas pelo fato de ter muito deck que vira, uns blockerzão, então às vezes fazer all-in também não é algo interessante. Então ver e sentir a fluidez do seu deck, a fluidez do deck do seu oponente, vai ajudar bastante na escolha da estratégia. No meu caso aqui eu tenho 4 pilotos, então descer carta tripulada é a parte mais fácil que eu tenho. E, mas Rafa, você está destruindo as unidades dele, fazendo com que ele ganhe a carta na mão. Sim, mas você pode perceber que são vários pilotos indo pro saco. Que mesmo que ele tenha o Gegog e consiga trazer de volta gastando, ele precisa gastar carta. Então ele descarta uma carta para trazer o piloto de volta. E como os Hype Maneuvers são um problema, mas a volta depois não é tanto um problema, porque eu tenho diversos blockers, reduções de AP e outros fatores, mesmo que ele consiga dar um tapa bem sucedido, é um tapa bem sucedido. E pro Rush vencer, são vários tapas bem sucedidos. E esse é o grande problema de jogar contra o Rush. É você ficar pensando, será que ele vai com tudo, será que ele não vai? Mas como esse deck ele é um deck muito responsivo, de acordo com o que ele for fazendo, as ameaças for caindo, eu vou respondendo as ameaças de acordo com o que for. Claro que ele vai aumentando o poder, vai reduzir, vai bater aquele outro, vai fazer aquilo e tudo mais, mas pra mim não é um grande problema. Porque mesmo que ele tenha uma facilidade em vomitar bichinhos e vomitar cartas e fazer como aqui, ó, descer um, descer outro, ainda tem 3 recursos na mão, pode meter um Close Combat. Pra mim, o importante é limpar board. Eu tenho 3 pilotos, eu tenho base, eu tenho um blocker, eu tenho um redutor. Então, pra mim, não é um grande problema. Mas você fica abrindo toda vez que você bate com a unidade. Sim, isso é fato. Mas principalmente pelo fato de eu conseguir fazer uma maior vontade, maior controle, para mim ok. E o importante para mim também é fazer com que os recursos sejam gastos da mesma velocidade com que eu for agindo. Então eu posso, bato com um, seguro o blocker, bato com o outro, seguro com o blocker, bato com o blocker, seguro, tomo o outro. Então, o Mulligan, algo que eu já fiz um vídeo lá falando sobre o poder do Mulligan, também ter um maior controle de dano de board, de saber quem segura, quem leva, quem toma e quem faz, é algo interessante. E também utilizar o Shield como recurso também é algo interessante. A galera do Magic fala que vida é o recurso mais trocável possível, porque ganhar vida e perder vida é algo relativamente fácil. E onde que quando a gente fala que o ponto de vida mais importante no Magic é o último, a sua vida mais importante é a 0. Então gastar shields para ter recursos também é algo interessante. E como vocês podem ter visto, eu estou batendo, tranquilo, levando, tirando. Eu tenho 5 cartas na mão, 4 agora, ele tem 2, eu tenho uma base, 3 unidades, 3 delas batendo, onde eu vou deixar o meu blocker aqui para não ter nenhum tipo de problema. Então agora o que ele tem de resposta? Então mesmo que ele tenha trigado uma base, vindo mais uma carta na mão dele, ok, eu tenho 3 cartas na mão, ele também, só que eu tenho 3 cartas no meu board. Ele tem uma base inteira e 3 shields, eu tenho meia base. Perfeito. Enquanto ele não conseguir tirar as cartas, ele gastou um Close Combat para dar uma certa diminuída e descer o 0 para finalizar, perfeito. Ele continua com um High Maneuver garantido, eu tenho 2 tapas, onde agora
o primeiro tapa eu já vou tirar a base dele sem nenhum tipo de problema. Como eu sei que é High Maneuver, não adianta eu ter bloco em campo, então vou bater nele tirando mais um shield. Eu tenho 2 pilotos e 2 unidades que são possíveis de fazer essa brincadeira. Então, desço mais um, vou dar mais um tapa, e como eu falei para vocês, eu gosto de manter o tapa garantido. Eu tenho aqui na minha mão o piloto e uma unidade que é trigável, é linkável e é batível. Então, mesmo que ele decida bater no meu board, se eu mantiver 2 cartas que sejam batidas em campo, eu tenho a vitória garantida. Então, mesmo que ele tire, vou bater com um zero, vou bater com um Gfred, vou descer mais 2 unidades, 2 não vão bater. Se eu descer mais um piloto com uma unidade, uma vai bater só. E se ele decidir bater tudo isso na minha vida, para mim é até melhor. Ele bate, tira minha base, desce de Gfred, bate mais um, desce o outro, bate, fica com 0. 0, ele 0 cartas na mão, tudo virado, eu com 2 cartas na mão, 3 bichos em campo. Então aqui a minha vitória está praticamente garantida. É só jogar com um pouco mais de calma que vai dar tudo certo. Mas ele baixou um buscador. Perfeito, é um buscador com blocker. Ele vai conseguir segurar os meus tapas? Ele precisa segurar 3 tapas. E ele aqui, eu com 2 tapas garantidos eu ganho. Então no caso não tenho como ele fazer porque eu tenho um 4 tapa na minha mão. Bateu com 1, reduziu, perfeito, vou trigar a habilidade, vou voltar então o buscador dele para a mão, que ele decide, no caso, pagar os recursos para trazer de volta, mas já mostra para mim que ele não tem mais nada de bom na mão, por isso ele decidiu trazer de volta. Perfeito. Então agora, 2 unidades, que eu poderia muito bem fazer de uma forma tranquila, bato 1, se não trigar a base não é um grande problema, não trigou, perfeito, e bato com outro, vitória garantida, terceira vitória de hoje. Então pessoal, vamos agora para nossa quarta partida. Como vocês podem ter percebido no layout, foi uma melhor de 3. Joguei contra essa pessoa, não sei dizer se é um homem ou se é uma mulher, mas joguei contra essa pessoa. E por que eu não coloquei as 2 partidas? Porque a primeira partida foi uma partida muito feia. Consegui ganhar as 2, então a nossa MD3 foi com 2 vitórias para mim. Mas a primeira partida foi meio chata, foi meio feia, nenhum de nós jogou direito. Então eu decidi jogar essa segunda partida porque eu já sabia qual era o deck da pessoa, pelo menos eu já esperava que fosse a mesma, que no caso é um Reanimate, algo que a gente já viu já num vídeo antigo nosso. E ele, como essa pessoa também sabe qual que é o meu deck, já soube jogar em torno disso. Então foi uma vitória um pouco mais interessante, ainda mais com Reanimate, que é um deck que eu gosto bastante. Então, no caso, ele já decidiu fazer algo mais agressivo, já decidiu fazer algo que pudesse milar as cartas dele para que eu consiga fazer a engine funcionar da melhor maneira, e eu já sei que tipo de carta eu posso esperar. Com isso, saber os blockers certos é o mais importante e o mais interessante nessas respostas. Quando você joga MD1, a sua sapiência e o seu entendimento do jogo está muito mais diretamente ligado ao quanto você sabe do jogo por si só. Quando você está jogando numa MD3 ou num campeonato onde você tem mais de uma mesma partida contra o mesmo oponente, entender o estilo, a forma, enquanto você vai jogando, é aí que vai transformar você de um amador para um profissional, que vai elevar o nível da sua jogatina. Porque o que acontece? As pessoas têm manias. Tanto a forma como vira, a forma como pensa, o como mexe as cartas, o como reposiciona, o como gira os recursos, a ordem que bate. Primeiro recurso, beleza, bateu, desceu, você percebe que ele vai intercalando, ou primeiro ele bate tudo que pode, depois ele vai descendo, ou ele desce tudo que pode, depois vai batendo. Então você percebe que mesmo que a pessoa esteja bem treinada com um deck específico, contra uma meta específica, existem umas manias de jogatina que a pessoa vai desenvolvendo no decorrer do jogo. Então entender como funciona o deck da pessoa e como ela joga durante o jogo é o mais primoroso. Se for numa MD3, vencer a primeira, jogar na maciota a segunda e talvez nem precisar jogar a terceira, é o mais importante. Ele sabe que eu gosto de responder às ações. Ele percebeu que meu deck é responsivo. Ele percebeu que eu gosto de colocar respostas bem devagar de acordo com a necessidade.
Ele percebeu que eu gosto de manter pilotos e unidades trigáveis na mão para eu dar tapas garantidos. Então, com isso, ele já não colocou todos os recursos que ele tinha da última vez que ele fez, ele já não trigou todas as cartas, ele já não explodiu o board, ele já esperou ver quais são as minhas respostas às ameaças que ele pretende colocar para conseguir explodir as minhas respostas, já coisou a base, já desceu a base para descer a unidade, para conseguir puxar e trazer essa unidade, descartando uma carta e colocando o piloto de volta, já descartando já o piloto, a unidade de flor, para conseguir trazê-la de volta com a habilidade do piloto. Então você percebe que a forma de você jogar, claro, tem que ser condizente à forma que você joga, a forma como você treina, as estratégias, mas também proporcional ao nível do oponente. Enquanto o oponente aumenta o nível da jogatina, você aumenta o nível da jogatina. Quando falamos de xadrez, onde as respostas precisam ser dadas na maior frequência das ameaças, junto com o reposicionamento e a melhor estratégia em cima do que está fazendo, no Gundam é a mesma coisa. Claro que, diferentemente de um xadrez ou de um sorcery, que você consegue colocar as unidades e mexer elas no board como um todo, e não apenas na sua zona de batalha, as ações e reações também são de acordo com a sua necessidade. Então você percebe que ele vai fazendo, vai trigando, vai batendo, vai puxando, vai destruindo, com a mesma rapidez que eu tenho as respostas. Por isso essa partida, mesmo não sendo uma puta partida final de campeonato, você percebe que as ações e reações são mais proporcionais. Eu desço, bato, tiro, giro, bloqueio, puxo, ele puxa, vira, bate, faz e tal. Claro, são dois decks que tem muita coisa para pouca ação conseguindo, mas você percebe que é uma resposta e é uma ação mais direta. Por isso que eu decidi trazer essa partida, no caso da nossa MD3, eu decidi trazer essa segunda vitória porque foi um pouco mais bonita de se ver, de acordo com as funções tanto do deck de Reanimate, fazendo o que tem que fazer, juntamente com o meu, porque as respostas em cima são interessantes. Agora, tanto com o GD4 quanto algumas spoilers do ST9, a parte roxa ficou bem interessante. Você pode tanto reanimar, destruir, trazer de volta, bater com força. Então realmente eu estou bem animado em trazer futuramente, depois que o ST9 vier, depois que o GD4 vier, uma revitalização do Reanimate, apesar de que ainda tem o Venturi, que eu ainda não trouxe, eu vou trazer também outra proposta de Reanimate com esse deck roxo. Mas você pode ver que destruir e explodir é algo bem interessante, e ele foi batendo, virando, reduzindo, trazendo, aumentando a quantidade de possíveis atacantes em resposta às minhas ações. Eu tenho 2 shields, ele tem 3 tapas. Perfeito. Então, no caso, aqui ele está com, entre aspas, a vitória garantida. Então, saber fazer também é interessante. Desço o Zeta, desço a base, desço o Camille, agora vamos bater. Primeiro tapa, como diz a própria habilidade. Primeiro tapa, bate então no shield, porque se eu for ativar não vou poder fazer. Bateu, perfeito. Ativa a habilidade, fico em pé e bato na unidade. Se ele tivesse 2 unidades viradas, eu teria escolhido bater em 2 unidades. Porque eu acho mais interessante limpar board do que necessariamente shield, porque se você limpa board, você não precisa estar tanto se preocupando com isso. Mas, como não, beleza. Shield, depois unidade, pego outra unidade e bato no shield. Então agora eu tenho 4 recursos, sendo um blockers, nós temos um shield, 4 cartas na mão, ele 3. Então, novamente, nessa altura do campeonato, eu estou quase que com a vitória garantida. Por quê? Porque ele vai precisar segurar bastante etapa e garantir bastante coisa. Decidi então bater na minha base. Vou, no caso, deixar, porque ele vai ficar vivo, não tem problema nenhum, porque eu prefiro segurar alguns tapas um pouco mais intensos. Ele então bateu com o grandão dele, defendi com o meu blocker, trocamos, porque já estava com danificado. E agora é só garantir caso precise. Ainda tem mais um Starter Pack, então quanto a isso não é nenhum tipo de problema. Dou o primeiro tapa, se por acaso vier em cima de uma base, aí eu garanto. Foi a unidade, veio o piloto, perfeito. Agora último tapa e vitória para nós. Então pessoal, isso aqui foi isso para vocês, espero que vocês tenham gostado. Chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal.
O deck AUG, obviamente, ele é um meme, como vocês podem ter percebido, não são batalhas tão grandiosas, claro que quando a engine funciona é algo bem legal, e no caso, como vocês podem ver aqui, nós tivemos 50% de win rate. Como eu falei, 50% é o mínimo que eu considero para trazer aqui vídeos para o canal. Obviamente, no futuro, vou trazer para vocês meio que um one passant dos outros decks que eu já testei que não chegaram a 50%, mas aqui chegou a 50%. Então, aqui estão, por enquanto, os ratings dos decks que nós já testamos, para vocês irem vendo quais foram as listas, e caso vocês queiram estar interessados, é só dar uma googada aqui no YouTube, procurar também os vídeos aqui no canal. Mas, de uma forma geral, o deck AUG, ele meio que, pelo fato de ser um pouco condicional, ele funciona realmente um pouco melhor em duplas. Porque, claro, você coloca as suas bases para poder ir trigando as habilidades das bases brancas, mas também você pode trigar outras bases que não necessariamente são brancas. Então, por acaso, se você estiver jogando com um parceiro que tiver de verde, com aquelas bases 06, que não faz nada, beleza, agora vai ter alguma serventia, porque vira ela, porque para você não faz diferença mesmo, e triga a minha habilidade. E como tem diversas cartas que diminuem força, reduz, bounceia, vira, é bem legal como uma forma de controle. Por enquanto, o controle no Gundam é um pouco difícil de se jogar, porque são muitos recursos que você gasta para fazer poucas respostas, e os agros, os mid-range, gastam recursos relativamente. Então, de uma forma geral, por enquanto, o mais próximo de controle que eu consegui, ele beira um pouco o Gjallarhorn, ele beira um pouco aqui o AUG, como forma de reduzir o AP do oponente e assim poder controlar a quantidade de dano que você vai reduzir. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários alguma outra lista que você achar interessante, alguma combinação, algo que seria bem legal para a gente ir trazendo. Prepare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.